Olá, são agora exatamente 1h47 da manhã e eu me encontro aqui em cima do monte e neste exato momento Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu gostaria de dividir essa palavra com você. Então você que se encontra aí agora, que escuta esse áudio, que ouve eu aí agora, eu peço você que feche os seus olhos. Vou fazer uma oração e logo em seguida quero dividir com você uma grande e maravilhosa palavra que Deus pôs no meu coração, que está lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Mas antes de entrarmos na palavra, vamos entrar em oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, é 1h48 da manhã, meu Deus. E eu me coloco aqui em cima deste monte, Deus, e entro na sua grande e maravilhosa presença. Eu venho pedir, meu Deus, não só por minha vida, não só por mim, mas por essa pessoa que agora ouve que agora me escuta, meu Deus. Que o Senhor possa, Deus, manifestar o teu poder, tocar conforme esta palavra vai sendo dita, meu Deus, vai sendo falada pelo teu Espírito, que venha alcançar o coração dessa pessoa, que venha alcançar a mente, que venha, Deus, lavá-la, limpá-la. O Senhor disse, Deus, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu amigo, em nome de Jesus, que a verdade agora, ela entre em teu coração e mude a sua vida, a sua história. De repente você está aí agora, em nome de Jesus, meu Deus, de repente Ele está agora me acompanhando, meu Pai, aonde quer que seja, em qualquer lugar deste mundo, mas que seja tocado pelo teu poder em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Então eu peço você que abra aí agora a sua Bíblia, se você estiver aí possibilidade de abrir a Bíblia, abra aí comigo no capítulo, em Daniel capítulo 6, isso, Daniel capítulo 6. Daniel 6, versículo 1 diz assim, ó: apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. Preste bem atenção. Aqui nesta época, Dário ele havia tomado o reinado de Jerusalém. Ele tinha pegado e tomado posse da Jerusalém, tinha vencido o povo e tinha levado para o seu reinado ali alguns escravos, alguns homens. E no meio desses homens, um chamava-se Daniel. Só que Daniel não era como os outros. Daniel, ele temia Deus, Daniel, ele andava com Deus, Daniel, ele tinha intimidade com o Senhor Jesus. E Dário levou-lo escravo, levou-lo para o seu reinado. Só que chegou ali, Daniel, ele foi um homem do qual ele se destacou no meio daquele povo. Aonde o rei, ele teve um grande, como que eu posso dizer, um grande afeto por Daniel. Mas você sabe que quando uma pessoa ela serve a Deus, quando essa pessoa ela tem uma intimidade com o Espírito Santo, quando nós tomamos uma decisão em nossa vida de andar com Deus, de caminhar com o Senhor Jesus, o diabo ele fica furioso, o diabo ele se levanta. Satanás ele tenta de todas as formas nos parar, tenta de todas as formas nos destruir. E nessa época foi o que Satanás tentou fazer com quem? Com Daniel. Então você veja que o rei Dário, ele achou que seria bom ele constituir sobre o seu reinado príncipes, homens que viessem ajudá-lo. Então você vê isso que eu vou repetir novamente, diz assim, ó: apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivesse sobre todo o reino. E no capítulo 2 diz assim, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o reino não sofresse o quê? Dano. Então você veja que o rei, ele levantou homens e colocou Daniel como um dos presidentes, um homem importante, para que viesse ali fazer uma guarda, para que ficasse ali, naquela época os reis ficavam aqueles homens para proteger, para dar um bom reinado para aquele rei.
E Daniel, por ser um homem de Deus, Deus foi o abençoando. E Dário reconstituiu ele ali um dos presidentes. E no versículo 3 diz assim, ó, então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o quê? O reinado. Então você veja que Daniel ele se destacou. E o rei Dário, ele ali pensava em colocá-lo como se fosse o segundo homem, que fosse ali o seu braço direito, que ele fosse ali um homem que depois do rei ele tomasse todas as ordens, toda a direção. Mas você veja, meu amigo, que quando a nossa vida ela começa a andar, quando a nossa vida começa a ser abençoada, Satanás ele se levanta. E de repente é isso que está acontecendo com você. De repente o diabo já se levantou contra a sua vida. De repente você se encontra aí hoje e a sua vida até estava caminhando, até estava indo adiante. Mas quando o diabo viu que você ia chegar no seu objetivo, ele se colocou na tua frente. Se colocou a destruir você. Só que, de repente, até está já destruindo, porque você está permitindo. Porque você está deixando. Porque você veja que despertou naquele reinado contra Daniel um grande ciúme, uma grande inveja. Vamos adiante para você entender. No versículo 4 diz assim, então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Então você veja que aqueles homens eles se rebelaram contra Daniel. Aqueles príncipes, aqueles outros homens que viram Daniel crescer, eles se levantaram. Despertou ali um ciúmes, uma inveja. Ali eles deixaram com que o diabo invadisse os vossos corações e começaram a procurar alguma coisa para destruir Daniel, alguma coisa para parar Daniel. Mas só que eles esqueceram de um detalhe, meu amigo. O detalhe mais principal em nossas vidas, que é a presença de Deus. Quando verdadeiramente você tem Deus no coração, na mente, quando você anda com Deus, pode se levantar o inferno. Pode se levantar, meu amigo, os príncipes, os reis, o que for, que Deus ele te dá a vitória. E de repente é assim que está a tua vida. Você está de cabeça baixa, porque se levantou contra você a fofoca, a mentira. Talvez se levantou contra você as pessoas, te apontando, te julgando. Talvez você está aí desanimado, mas nessa noite, meu amigo, aqui em cima deste monte, Deus me dá essa palavra para abençoar você, para que você venha tomar uma reação, para que você venha agir. Porque você veja que eles procuraram sobre Daniel uma falha, um erro e nada eles encontraram. E Satanás trabalha dessa forma. Ele arruma problema, dificuldade da onde não tem para nos acusar, para nos destruir. Mas se você for fiel a Deus, meu amigo, pode ficar ciente que Deus ele te dá a vitória. Vamos prosseguir para você compreender. No capítulo 5, no versículo 5, diz assim, ó. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então você veja que eles procuraram, mas como Daniel era fiel, como Daniel ele tinha uma vida reta com Deus, uma vida abençoada, diferenciada, eles não conseguiram achar nada para acusar Daniel. Então o diabo, ele trabalha dessa forma, ele procura falhas, erros, ele procura dentro de nós muitas coisas, mas quando ele não encontra, quando ele não acha, aí ele procura o quê? Na lei de Deus. Foi o que aconteceu com Daniel. Então eles foram procurar uma falha na lei de Deus.
de alguma forma para pegar Daniel. E aí no versículo 6 diz assim, ó: então esses presidentes e os príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova do quê? Dos leão. Então você veja que, olha o que esses homens, olha o que eles fizeram. Como eles não achavam falha e erro em Daniel, eles procuraram arrumar um documento naquela época. Então eles foram até o rei. Você veja que antes ele corrompeu mais príncipes, mais homens. Fizeram o quê? Corromper os outros governadores para arrumarem uma lei contra Daniel. E chegaram até diante do rei e disse: rei, nós decidimos que era bom que o senhor levantasse uma lei, aonde no espaço de 30 dias, aquele que não fizer petição a ti, aquele que orar a outro Deus, aquele que buscar outro Deus, ele seja lançado na cova do leão. Porque eles sabiam que Daniel servia um Deus diferenciado. Daniel não servia a Deus de pedra, a Deus de pau, a Deus de gesso. Daniel, ele era fiel a somente um Deus, que era o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, o Deus Criador da terra e do céu. E ali eles foram e pediram ao rei, e o rei acabou permitindo que fizesse esse decreto, que no espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer o quê? Orar a outro Deus, somente ao rei. Teria que se dobrar e clamar o rei. Mas você veja que a Bíblia ela fala que nós não devemos adorar outro Deus, porque o único Deus digno de honra e de glória é o nosso Deus. Então você veja que se Daniel ele viesse a orar ao rei, ele estaria traindo a confiança de Deus. Ele estaria ali permitindo com que Deus vos olhasse e Deus viesse a abominá-lo, porque Deus ele disse que nós não devemos adorar nenhum outro Deus, somente a Ele. Mas você vai ver agora o que Daniel fez, porque de repente é isso que tem sido posto a você, que você vem adorar outro Deus, que você vem adorar a doença, a enfermidade. De repente você está aí agora e você está adorando uma notícia que o médico te deu, que você tem uma AIDS, um câncer. E por você estar adorando essa enfermidade, está preocupado, está colocando a sua confiança, está desesperado. Porque a pessoa, muitas das vezes, quando tem uma notícia ruim, ela acaba adorando a notícia, acaba vivendo isso, e aí acaba se destruindo cada dia mais. Mas você veja que Daniel ele tomou uma atitude diferenciada, que é o que Deus quer que você entenda nesta noite. Vamos continuar. Versículo 8 diz assim, ó: agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode o quê? Revogar. Então era uma lei que não podia voltar atrás, meu amigo. Quando o rei ele batia o anel ali, não tinha mais como voltar atrás. Aquela lei era uma lei que não tinha como desistir ou parar, não. Era um decreto real e já era, não tinha mais saída. E diz assim no 9: por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia
se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava o quê? Fazer. Então você veja que quando Daniel ficou sabendo desta lei, em vez de Daniel ele ter medo, em vez de Daniel ele recuar, em vez de Daniel desistir do seu Deus, porque hoje é o que nós vemos, é o que mais nós vemos. Quando é colocado sobre a vida de uma pessoa uma situação difícil, uma situação lamentável, a primeira coisa que a pessoa hoje tem feito é desistir de Deus, é desanimar. E eu fico imaginando, meu amigo, quando Deus olha lá de cima e vê a pessoa tomar essas atitudes, o Deus que tudo tem feito por nós, o Deus que te dá o ar para respirar, o Deus que te dá, meu amigo, forças, e de repente você está dessa forma, porque foi submetido a uma longa dor, uma longa perca, um longo sofrimento. Talvez você está desanimando de Deus, mas você veja que Daniel, mesmo ali sendo levantado aquele decreto real, aonde ele iria ser lançado na cova do leão, Daniel ele não temeu, Daniel ele não teve medo, Daniel ele subiu ao seu quarto, e ainda por cima ele abriu com a janela aberta. Daniel, olha a ousadia de Daniel. Daniel orava, clamava a Deus, dava graça, e é o que nós temos que fazer, meu amigo. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você está passando, meu amigo, dobre teu joelho e clame a Deus. Não tenha medo do decreto de Satanás, porque a Bíblia diz que mais pode Deus do que o diabo, meu amigo. Deus pode mudar a sua sentença, Deus pode mudar a sua história. Então continue crendo, confiando. Se de repente você que me escuta, você não é crente, você não tem uma igreja, então procure a mais perto da sua casa. Coloque a sua vida na mão de Deus, tome atitude como Daniel. Não se dobre por medo, para as dúvidas, não se dobre, meu amigo, para a doença, para o problema na vida conjugal, sentimental, mas creia e confie no Senhor Jesus. Então você veja que Daniel ele subiu ao seu quarto e ali ele orava 3 vezes ao dia, orava e orava. E você vê que diz assim, ó, vamos adiante para que você possa compreender. Então aqueles homens foram junto e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual que todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: estas palavras é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então você veja que aqueles homens eles subiram e pegaram Daniel orando, e ali imediatamente eles levaram até o rei, até o conhecimento do rei, e disseram: rei, o senhor não assinou uma lei, um decreto que ninguém poderia orar a outro Deus? Pois nós vimos Daniel e Daniel estava orando. Então ali eles entregaram a Daniel, porque é o que o diabo faz. O papel do diabo é roubar, matar e destruir, é acusar, meu amigo. Mas quando nós temos Deus no coração, não importa a acusação de Satanás. Você veja que lá no livro de Jó, Satanás ele acusou a Jó, mesmo sem Jó ter nada de errado. E você veja que Deus acabou permitindo com que Satanás tocasse na vida de Jó. Mas devido à fidelidade de Jó, devido a Jó ter sido um homem fiel, um homem que quando mesmo ter perdido tudo, ele continuou ali fiel, você veja que Deus depois retribuiu ele 2 vezes mais. Jó foi um homem mais rico de toda a nossa história, de toda a época. Então você veja que o que Deus quer de nós é a fidelidade. E você veja que o rei disse: é verdade, eu levantei esse decreto. E você veja que no versículo 13 diz assim, ó: então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração.
Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então você veja que o rei ele gostava muito de Daniel, mas devido às acusações daqueles homens, nem o rei pôde fazer nada por Daniel. E Daniel, meu amigo, você vai ver que Daniel foi lançado na cova do leão, mas Daniel confiou. Vamos adiante, versículo 15 diz assim, então aqueles homens foram junto ao rei e os disseram, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleceu se pode mudar. Colocar o rei contra a parede. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Então você veja que o rei disse que o teu Deus te livre. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel do seu senhor, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então você veja, meu amigo, que Daniel ele foi lançado na cova do leão. Ali os homens acusaram, usado por Satanás, acusaram Daniel e lançaram ele na cova dos leões. E eu te peço que faça uma reflexão neste momento, porque de repente é isso que está acontecendo com você. Talvez você está lançado dentro de uma cova, meu amigo. De repente você está diante de leões. Pastor, que leões é esse? Não um leão físico, meu amigo, mas talvez um leão chamado câncer, AIDS, briga na vida sentimental. Talvez é o leão da dívida, da depressão, da angústia, da tristeza. Talvez o leão na sua vida, a cova que você está enfiado, é o seu filho nas drogas, é o seu esposo nas drogas, no braço da amante. Mas você veja que Daniel ele confiou no seu Deus. Daniel ele não temeu. Daniel ele estava disposto a morrer pelo Deus dele. E é o que Deus quer de nós, meu amigo, que tenhamos fé, que venhamos crer. Por isso eu te peço nessa noite, ou nesta manhã, ou nessa tarde, depende do momento que você me ouve, que você entregue a tua vida na mão de Deus e confie, porque Deus ele pode te tirar, meu amigo, dessa cova que você está enfiado, dessa situação que você está passando ou vivendo. Vamos adiante, diz assim no versículo 18, ele foi lançado na cova do leão. Olha o que diz no 18, diz assim, versículo 18, Daniel capítulo 6, versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Então você veja que o rei, ele amava Daniel. O rei não queria aquilo de Daniel. Como às vezes acontece em nossas vidas. Às vezes você vê o seu parente, você acha que ele quer passar por essa situação, que ele quer estar vivendo, não quer, meu amigo. Mas é que quando Satanás ele entra, o diabo desgraçado, ele destrói. Ele leva a pessoa a situações lamentáveis, a situações que não tem saída para os olhos da carne, mas para Deus tem saída. Então você veja que o rei, ele ficou a noite toda de jejum por Daniel. O rei amava Daniel, mas devido às mentiras, devido às injúrias, devido, meu amigo, às acusações, à opressão daqueles homens, o rei acabou colocando esse decreto, que na verdade foi uma armadilha de Satanás contra Daniel. Mas você veja que quando ele se levantou pela manhã, o rei, ele foi até a cova. Vejamos no versículo 20, olha o que aconteceu. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ai acaso que o teu Deus
a quem tu continuamente serve tenha podido te livrar dos leões? Então você veja que ele chegou perguntando, gritando: Daniel, porventura o Deus que tu serve pode te livrar? E muitas das vezes é o que você escuta, meu amigo. Pessoas dizer que Deus não vai mudar a sua história, que não adianta você ir numa igreja, não adianta você buscar a Deus, que a sua vida não vai mudar, que a sua história não vai mudar. Muitas pessoas criticam, de repente até dentro da sua casa. Mas, meu amigo, creia e confie. Confie. Porque você veja que aquele rei, ele veio perguntando, com dúvida talvez, será que Deus... E eu te pergunto nessa noite, o que você acha? Deus pode mudar a sua vida ou não? Meu amigo, eu tenho a certeza. Quem fala com você é um ex-drogado, um ex-traficante. Quem hoje ministra essa palavra ao teu coração é um homem que tinha um casamento há 14, 15 anos destruído. Mas Deus mudou a minha história, a minha vida. Eu pude ver esse milagre de perto. E é o que você, meu amigo, pode ver também. Você veja que logo em seguida, olha, quando ele perguntou de dentro da cova o que aconteceu, olha, diz assim no versículo 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Então você veja que Daniel, ele respondeu, ó rei, estou vivo, rei, porque o meu Deus, ele fechou a boca do leão. E hoje, meu amigo, o que eu quero que você entenda é que ali, quando Daniel, ele foi lançado naquela cova, você veja que Daniel relatou que Deus não achou nenhuma culpa nele. E neste momento que Deus, ele olha para você que está ouvindo essa mensagem, o que Deus tem achado dentro do teu coração? O que Deus tem achado de você? Qual tem sido as suas atitudes? Qual tem sido a tua vida? Como tem sido a sua história, meu amigo? Porque Deus, ele pode livrar você, ele pode mudar a sua história, a sua vida. Mas para que isso aconteça, Deus, ele precisa de uma atitude sua. Deus precisa ver você buscando a inocência, buscando a mudança, buscando a transformação. Mas Deus, ele pode mudar você e tirar você dessa cova. Então você veja que Daniel foi livre. A boca do leão foi fechada. E hoje Deus quer fechar a boca desse leão que está te querendo te atacar. Ou que está até te atacando já. Deus hoje quer mudar você, quer mudar a sua história. Então hoje, meu amigo, permita que Deus, ele entre na tua vida. E tape a boca de todos os leões que têm tentado te devorar. Que ele tape a boca de todos os demônios desgraçados que têm te destruído. Coloque a sua vida na mão de Deus. E você veja que no versículo 23, vamos adiante para você entender. Diz assim, ó, então o rei muito se alegrou em si mesmo. E mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele. Porque crera no seu quê? Deus. Crera no seu Deus. Então você veja que ali Daniel foi livre porque ele creu em Deus. E hoje eu quero convidar você a crer em Deus, meu amigo. Hoje eu quero convidar você a vir a crer nesse Deus. De repente você está aí, mas você já está desmotivado. De repente você é um crente afastado. De repente você já é uma pessoa que um dia esteve na presença de Deus, mas hoje está desanimada, está triste. Mas hoje eu quero te convidar a crer no Senhor Jesus, a crer em Deus, meu amigo. Deus mudou a vida de Daniel, Deus salvou Daniel, mesmo quando parecia tudo perdido, quando parecia que não tinha saída. Mas ali Deus, ele trouxe a solução e é o que Deus quer fazer na sua vida hoje. Então eu peço você que neste exato momento, meu amigo, venha fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração por você agora. De repente você está aí sentado diante do seu computador. Não tem problema. Feche os seus olhos. Você que ouve essa mensagem, talvez no seu celular. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Receba essa oração da qual eu vou fazer por você nessa noite. Isso. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço em favor desta pessoa
que talvez nesse momento Deus se encontra como Daniel, dentro de uma cova, Deus, diante, Deus, de leões, meu Pai. O leão na vida dessa pessoa, de repente, Deus, tem sido as dívidas. Ela está desesperada, meu Pai, porque está chegando o dia dela pagar e ela não tem o dinheiro. De repente, Deus, é porque ela tem visto seu filho nas drogas, na prostituição. Talvez o seu familiar está numa cama de hospital, num leito, Deus. Mas eu te peço em nome de Jesus, assim, meu Deus, como o Senhor, meu Pai, fechou a boca dos leões, e Daniel, meu Senhor, nenhum dano sofreu. Eu te peço, ó Deus, nesta noite, meu Pai, toca, meu Deus, na vida desta pessoa. Toca, Deus, agora, Deus, na vida dela. Toca neste coração que se encontra angustiado, triste, abatido, Senhor. Meu Deus, são 2h18 da madrugada, meu Pai. E eu estou aqui em cima deste monte, Deus, que está alojado no Guarujá, em frente à rodoviária, meu Pai. Aonde enfrentei uma longa subida, meu Senhor, sacrificando o meu corpo, meu Deus. E eu te peço em favor desta pessoa. Talvez ela está agora, Deus, vivendo uma depressão. Vivendo, Deus, uma vida conjugal lamentável. Mas, meu Deus, o Senhor, meu Deus, foi com Daniel. O Senhor fechou a boca do leão. O Senhor, meu Deus, guardou aquele homem. Então guarda esta pessoa. Traz o livramento, Deus. Traz a mudança na sua casa, na sua família. Traz a mudança na sua história, Deus. Faz o sobrenatural, o impossível acontecer. Pois nesse exato momento, meu amigo, fale com Deus aí. Peça perdão das tuas falhas, dos teus erros. Talvez você nunca foi numa igreja evangélica. Mas eu te peço, faça um voto com Deus aí agora. Fala, Deus, vem me ajudar, Deus, vem me socorrer. Deus, aparece para mim, para que haja uma mudança em minha vida. Para que haja uma mudança em minha história. E eu te peço, Deus, conforta o coração deste homem, desta mulher, deste jovem. Essa pessoa, Deus, que não acha mais, meu Deus, que tem saída. Mas em nome de Jesus Cristo, seja tocada aí agora pelo poder de Deus. Se você está doente, seja curado. Seja livre deste mal que te cerca. Pois, meu Deus, eu entrego a vida desta pessoa nas tuas mãos. E que ela seja transformada, moldada e curada, livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu fico por aqui, me despeço, amém? Peço você que fique aí ligado neste canal, onde sempre terá uma mensagem, sempre terá uma oração. Eu estarei fazendo vídeos, como ainda não foi possível, eu fiz esse áudio, mas vai ter vídeos. Eu pretendo na próxima oportunidade mostrar para você a subida deste monte do qual estou. Mostrar para você passo a passo. Então fique ligado aí, tá bom? Fique ligado, passe esse canal para outras pessoas, para que a palavra de Deus, o poder de Deus venha chegar aos corações, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão precisando de ajuda. Um forte abraço para você e eu me despeço, fico por aqui. Amém? Um forte abraço. Meu nome é Pastor Ângelo e estou aqui para te ajudar. Glória a Deus. Tenha uma ótima tarde, uma ótima manhã ou então uma ótima noite, depende do momento que você está me ouvindo. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.